Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Reguê e a nossa aula de hoje é referente à força, análise bidimensional. Então, o que é um vetor? Na verdade, um vetor é um ente matemático que tem como finalidade representar as chamadas grandezas vetoriais. E o que são as grandezas físicas vetoriais? As grandezas físicas vetoriais são as grandezas que são representadas em função de um módulo, uma direção e um sentido. Ou seja, na verdade, toda grandeza vetorial, para que ela seja bem representada, é necessário que ela tenha uma intensidade, é necessário que ela tenha uma direção e é necessário que ela tenha um sentido. Exatamente por isso, a sua representação deve ser feita através de um vetor. Então observamos aqui na figura que um vetor ele representa exatamente um segmento de reta orientado. E esse segmento de reta, obviamente, ele tem um tamanho, ele tem uma magnitude, ele tem um valor numérico que é expressado através do seu módulo. Então o seu módulo é o que representa a magnitude, é o que representa a intensidade dessa grandeza. Nós podemos dizer que o vetor ele possui uma direção, como também ele possui um sentido. Então observamos aqui que esse vetor ele possui uma origem, ele possui uma extremidade. Ele possui a sua linha de ação, que é exatamente o que caracteriza a sua direção. Eu posso verificar que essa direção na qual esse vetor se encontra é uma direção na qual ela forma 20 graus com esse eixo horizontal. E posso também dizer que esse vetor ele possui um sentido. Obviamente o sentido é o que dá o que? A orientação do nosso vetor. Então, todas as grandezas vetoriais, elas são representadas por um vetor. Então, quando nós falamos da nossa grandeza força, nós podemos dizer que a grandeza força, ela é uma grandeza vetorial. Quando você representa a força, é importante que você defina de forma clara a sua direção, o seu sentido e obviamente também o que? O seu módulo, a sua magnitude. Então, quando uma força, essa grandeza vetorial, ela age em um corpo, nós podemos dizer que ao agir em um corpo, ela poderá provocar o que nós chamamos de uma aceleração de um corpo. Se ela provoca aceleração de um corpo, ela vai estar produzindo no corpo uma variação de velocidade, fazendo com que esse corpo sofra um movimento, como esse movimento que está acontecendo aqui nesse veículo. Esse veículo ele vai estar sofrendo uma translação em relação aos pontos fixos da via. Podemos também ter a força produzindo uma rotação, ou seja, uma força ao ser aplicada em um corpo produz a rotação de um corpo em relação ao eixo, ou seja, um movimento de translação a força pode produzir, como também pode produzir um movimento de rotação. Como também a força pode produzir o que nós chamamos de uma torção em um corpo. Então, para que a força tenha essas ações, é necessário então você examinar, você analisar essa força, sendo ela uma grandeza vetorial, com módulo, direção e sentido. Então, quando nós temos um corpo e esse corpo sofre ação de duas forças, essas duas forças, quando somadas, poderá produzir o que nós chamamos de uma força resultante. Então vamos ver? Observe a figura. Na figura eu tenho um corpo, onde nesse corpo eu tenho esta corrente que se encontra tracionada, e devido a essa tração eu tenho aqui uma força F1. Essa força, como vocês podem ver, ela tem uma direção, ela tem um sentido e ela obviamente tem uma intensidade. Como desse outro lado aqui, do seu lado direito, esta outra corrente também se encontra tracionada, dá para verificar. E estando ela tracionada, esta força que está sendo transmitida através da corrente, ela possui uma direção, sim, ela possui um sentido, sim, e possui exatamente o que nós chamamos de uma intensidade. Opa! Então eu verifico que esse corpo ele está sofrendo a ação de uma força F1, ele está sofrendo a ação de uma força F2. Então, se essa força F1 juntamente com essa força F2 está agindo nesse corpo, então ao somar essas duas forças eu vou encontrar o que eu chamo de quê? De uma força resultante. Muito bem! Então o que é a força resultante? A força resultante é a soma vetorial
de todas as forças que estão agindo nesse corpo. Então, eu posso, para essa figura, afirmar que a força resultante ela é a soma vetorial de F1 mais F2. Então, quando eu somo F1 mais F2, olha que interessante, eu encontro esse vetor, sim, eu encontro um segmento de reta. E esse segmento de reta que você está visualizando, ele tem um módulo, muito bem, ele tem uma direção, sim, e ele tem um sentido. Então é importante nós verificarmos que a adição vetorial de forças, ela segue determinados princípios básicos. Então, quando eu tenho aqui, olha só, a força F1 e F2, se eu somo a força F1 e F2, eu encontro uma força resultante. Mas agora, vamos então verificar que como eu posso efetuar a soma de dois vetores? Como eu posso efetuar a soma da força F1 e a força F2 para encontrar exatamente esse vetor resultante? Nós podemos fazer uso de duas regras, a chamada regra do paralelogramo e a chamada regra do polígono. Observe que a regra do paralelogramo ela consiste em você colocar os vetores de forma que as suas origens coincidam. Observe que as suas origens aqui elas estão coincidindo. Então, eu vou aqui agora traçar exatamente um paralelogramo. Ao traçar um paralelogramo, eu posso dizer que esse vetor que nasce na origem comum e tem extremidade nesse ponto é o que eu vou chamar da força resultante. Então, amigo, olha que interessante. Ao traçar esse paralelogramo, eu posso afirmar que esse vetor que eu encontrei é exatamente o vetor resultante da soma de quem? Da força F1 mais a força F2. Então, observe que ao utilizar essa regra, chamada regra do paralelogramo, eu encontrei exatamente aqui o meu vetor resultante, o meu vetor força resultante da soma de quem? De F1 mais F2. Agora, observe que também é possível, certo, eu encontrar esse mesmo vetor FR utilizando outro método, a chamada regra do polígono, na qual eu traço os vetores F1, traço o vetor F2, de forma que eles estão formando aqui, olha bem como vocês podem ver o polígono. Eu vou pegar o vetor F1 e na extremidade do vetor F1 eu vou traçar o vetor F2, observe, respeitando exatamente as características do vetor F2, eu estou respeitando o seu módulo, a sua direção e seu sentido, e assim eu encontro exatamente o vetor FR. Então dá para você verificar que esse vetor FR que foi encontrado, tanto na primeira situação como na segunda situação, são vetores de mesma direção, sim, muito bem, são vetores de mesmo sentido, sim, e são vetores de mesmo módulo. Verificando assim, olha bem, a ideia de que tanto faz utilizar o método paralelogramo com o método polígono, a força resultante encontrada será exatamente igual. Porém, observe que ao traçar essas figuras, eu apenas encontrei, amigos, o que eu chamo de quem? De um vetor. Olha bem, um vetor é um ente matemático com direção, sentido. Mas como encontrar exatamente aqui esse módulo? Olha bem, eu vou encontrar esse módulo utilizando exatamente uma das propriedades da matemática, a chamada lei dos cossenos. Eu verifico que como o vetor F1 e o vetor F2 possuem aqui um ângulo, e esse ângulo formado entre F1 e F2 é um ângulo θ, então fazendo uso da lei dos cossenos, eu posso dizer que FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 cosseno do ângulo θ. Por favor, verifique que essa equação, esse modelo da equação, ele é utilizado dessa forma, com esse sinal, quando eu tenho exatamente aqui um ângulo θ. Mas dá para ver bem claramente que esse ângulo θ, amigos, é o ângulo formado entre F1 e F2 quando eles estão exatamente com as suas origens coincidindo. Perfeito? Agora, observe que também, através da matemática, quando eu traço esse polígono, eu visualizo um ângulo alfa. Olha só, o ângulo alfa, ângulo entre F1 e FR. Um ângulo beta, um ângulo entre F1 e F2. E um ângulo gama, entre F2 e FR. Eu posso fazer uso aqui de outra lei da matemática, conhecida como lei dos senos. A lei dos senos diz o quê? Que cada lado do meu polígono ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, F1 é oposto ao meu ângulo gama. F2 é proposto a alfa e FR é proposto a beta. Dessa forma, eu chego numa equação na qual eu digo que F1
é proporcional ao seno de gama, assim como F2 é proporcional ao seno de alfa, assim como FR é proporcional ao seno de beta. Então, ó, observe que todos os dois métodos, tanto o método do paralelogramo como o método polígono, ele nos dá a condição de você encontrar, olha que beleza, o vetor FR, tendo direção e sentido, como também encontrar o que? O módulo desses vetores. Agora, outro detalhe importante é nós podermos fazer a decomposição de uma força. O que é decompor uma força? Decompor uma força é achar as suas componentes em relação a um determinado eixo. Observe que aqui na figura eu tenho uma força F e tenho o eixo X e o eixo Y, que são eixos ortogonais. Então, se eles são eixos ortogonais, eu vou simplesmente pegar essa força F e projetar essa força F tanto na direção X como na direção Y. Observe que é muito importante, em vários casos, em várias situações, você verificar que essa força F, ela tem o que eu posso chamar de uma componente em X e uma componente em Y. E como determinar, então, quem é essa componente, o vetor Fx? Quem é essa componente, o vetor Fy? Então, ó, quando eu projeto, eu já encontro o vetor. Mas como eu vou encontrar o módulo desse vetor? Vamos ver? Eu verifico que, ao realizar essa projeção nesse eixo ortogonal, eu encontro aqui, amigos, um triângulo retângulo, onde eu vejo que aqui eu tenho um ângulo θ. Esse ângulo θ aqui dá para você ver, ó, que é um ângulo θ, onde Fx é o cateto adjacente, e esse outro cateto, olha você aqui na figura, esse outro cateto ele tem o mesmo tamanho do vetor Fy. Então, o módulo de Fy é igual exatamente a esse cateto, onde esse cateto aqui, ele é oposto a quem? Ao ângulo θ. Muito bem. Então, utilizando as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, eu posso dizer que f de x é igual a f cosseno θ, já que f de x está adjacente a θ. Como eu posso dizer que f de y é igual a f seno θ? Muito bem, como você pode verificar, o vetor fy, que é esse vetor que corresponde exatamente o seu módulo a esse cateto, ele é oposto a θ. Então, assim, eu tenho f de y igual a f seno θ. Então, em cima dessa ideia, nós podemos verificar que o vetor f ele é a soma vetorial das suas componentes fx mais fy, obviamente, já que eu estou fazendo aqui uma decomposição bidimensional em duas dimensões. Eu posso também verificar que, olha só, quando eu faço a decomposição, se eu tenho um triângulo retângulo, muito bem, eu vejo e lembro de algo interessante. Olha só, teorema de Pitágoras, onde eu posso dizer que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é a minha hipotenusa? É o tamanho de f, então é o módulo de f ao quadrado. Meus catetos, fx e fy, então eu vou ter que f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Muito bem, eu estou verificando assim o que eu chamo de quem, amigos? Da decomposição desse vetor f em relação ao eixo x em relação ao eixo y. Agora, nós também podemos fazer o que eu chamo de uma notação vetorial cartesiana. Como? O que significa isso? Mais uma vez, eu tenho aqui, como vocês podem ver, o vetor f. O vetor f tem o eixo x e o eixo y, que são dois eixos ortogonais. E eu tenho aqui, ó, como nós já vimos anteriormente, a projeção de fx e fy, ou seja, a projeção de f que corresponde a fx e fy. Eu vejo que eu tenho aqui esse versor I e o versor J. Vamos lembrar de GA? O que é o versor? O versor ele representa exatamente o que nós chamamos de um vetor unitário. O vetor de módulo igual a uma unidade. Então, se é um vetor de módulo igual a unidade, eu posso dizer que o vetor f de x ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do meu versor I. Então eu posso dizer que o meu vetor f de x ele pode ser expresso como o módulo de fx vezes o versor i. Muito bem. Como eu posso dizer que o vetor fy é o módulo de f de y vezes o versor j. Então dessa forma, meus amigos, eu posso mostrar, eu posso deixar para você a ideia de que o vetor f ele é a soma vetorial do módulo de f de x vezes o versor i mais o módulo de f de y vezes o versor j. É outra maneira, é outra notação
de representar exatamente quem? O meu vetor F para essa representação cartesiana. Perfeito? Agora, vamos observar então uma aplicação de tudo isso que nós estamos falando. Uma aplicação interessante para essa figura. Então, o que é que nós temos? O gancho da figura está sujeito a duas forças, F1 e F2. Determine a intensidade e a direção da força resultante. Amigo, eu tenho aqui o meu gancho e esse gancho está sofrendo ação de duas forças, F1 e F2, duas forças trativas, uma de 100 newtons e outra de 150 newtons. Eu posso verificar que essa força de 100 newtons ela forma com o eixo horizontal um ângulo de 15 graus. E a força de 150 newtons ela forma com o eixo vertical uma força de 100. Então vamos observar que eu posso exatamente pegar essa figura, onde eu tenho o nosso gancho sofrendo ação de uma força atrativa de 150 newtons e uma força atrativa de 100 newtons e representar tudo isso aqui através desses vetores. Olha que beleza! Eu tracei aqui o meu eixo ortogonal, horizontal, o meu eixo y, e tracei aqui o meu vetor de 150 newtons e meu vetor de 100 newtons. Eu verifico que ao fazer essa figura, eu percebo que os meus vetores eles possuem uma origem comum, origem coincidentes, muito bem. Então eu posso aqui facilmente aplicar a chamada regra do paralelogramo. Só que para isso eu preciso ter o ângulo entre F1 e F2. Poxa, mas eu vejo que se esses eixos são ortogonais, muito bem, eu vejo que o ângulo entre eles é 90. Se o ângulo entre esses eixos é 90, eu vejo que aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 15, então 10 aqui e 15 aqui. Pô, 10 mais 15 dá 25. Para fechar 90, eu só preciso de quanto? 65. Então, olha que fácil, que facilidade. Eu vejo que esse ângulo formado entre F1 e F2 é 90 menos 25, que é igual a 65. Então, amigos, eu já tenho o ângulo formado entre F1 e F2. Se eu já tenho um ângulo formado entre F1 e F2, então, vamos a ela. Aplicar a regra do paralelogramo. Então eu vou dizer ângulo de 65 graus. Então eu vou ter FR ao quadrado é igual 100 ao quadrado mais 125 ao quadrado mais 2 vezes 100 vezes 150 cosseno de 65. Achando assim uma força resultante de 213 newtons. Olha que interessante. Então esse vetor que você achou através do método paralelogramo, ele é um vetor de módulo igual a quanto? 213 newtons. Perfeito? Vamos então agora verificar outra situação para aplicação dos nossos conhecimentos de decomposição de força. Olha o que eu tenho. Decompõe a força de 600 newtons nas componentes que atuam na direção dos eixos U e V e determine a intensidade dessas componentes. Opa! Olha a diferença agora que eu tenho. Eu tenho aqui a minha força de 600 newtons e quero achar exatamente, amigos, as componentes dessa força em relação ao eixo U e V. O que é que vocês podem ver de diferente para o eixo U e V aqui? É que esses eixos não são ortogonais. Muito bem, gostei. Eles não são eixos ortogonais. Pô, se eles não são os eixos ortogonais, então o que fazer? Vamos então, olha só, vou pegar aqui e vou traçar um paralelogramo. Então eu vou simplesmente aqui traçar um paralelogramo. Tracei um paralelogramo, aqui eu tenho a minha força de 600 newtons, certo? Vou traçar exatamente aqui em relação a essa direção do meu eixo U, vou traçar uma reta. E vou criar exatamente aqui esse paralelogramo. Quando eu crio esse paralelogramo, eu verifico que quando eu projeto a minha força de 600 newtons nessa reta U, eu encontro exatamente essa componente que eu vou chamar de F de U. Se eu pegar aqui agora, exatamente, olha só, a minha força, certo? Que eu tenho de 600 newtons e projetar exatamente na direção de V, eu vou encontrar exatamente essa força F de V.
Então eu peguei a minha força, vamos com calma, eu peguei a minha força de 600 newtons, olha só, e projetei ela nesta direção e nessa direção. Então eu projetei nessa direção, que vocês podem ver, e projetei nessa outra direção. Pronto, eu vejo aqui agora que eu tenho exatamente, olha que interessante, eu vejo que eu tenho exatamente aqui, amigos, um paralelogramo, onde esta é a minha projeção da minha força na direção V e essa é a projeção da minha força na direção U. Olha bem, eu vejo que aqui a figura me deu que eu tenho esse ângulo de 30 e 30, então 30, 30. Se aqui é 30, 30, eu vejo que aqui eu tenho quanto, amigos? 60. Para formar 180, que no caso é todo esse ângulo aqui, eu só preciso de 120, então 120 mais 60, 180, então eu já tenho esse ângulo aqui que é 120. Ok? Se esse ângulo aqui é 120, então eu posso verificar que esse ângulo aqui também é 120, concorda comigo? Ou seja, vamos com calma. Então, se você não visualizou, eu vou verificar. Esse ângulo aqui, quanto é, amigo? É 30. Se esse ângulo aqui é 30, esse aqui também é um ângulo 30. Alternos, internos. Ó, perfeito aí? Então aqui é 30, aqui é 30. Se aqui é 30, aqui é 30, então ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto, amigo? 180. Então 30 mais 30 mais 120, 180. Então pronto. Eu aqui agora ó, já vejo algo interessante. Eu vejo que eu, ao traçar esse paralelograma, eu tenho 30, eu tenho 120, eu tenho 30. Então eu posso aqui agora fazer uso de quem? Da lei dos senos. Claro que eu posso fazer o da lei dos senos. Eu posso dizer o quê? Que a minha força de 600, dá para você ver, ela ó, é oposta ao ângulo de 30. Então eu posso dizer que 600 está para o seno de 30. Assim como eu posso dizer que minha componente f de u, ó, ela é oposta ao seno de 120. Então vamos utilizar a lei dos senos. Então, ó, aplicando fu, certo? É proporcional ao seno de 120, assim como 600 é proporcional a quem? Ao seno de 30. E dessa maneira eu vou encontrar que a componente dessa força de 600 newtons, certo, na direção do eixo U é igual a quanto? 1039 newtons. Muito bem. Da mesma forma, eu posso dizer o que? Olha só, que aqui o meu vetor f de v, ó, ele é oposto a quem? Ao ângulo de 30. Então eu vou dizer f de v é proporcional ao seno de 30, assim como 600 é proporcional ao seno de 30. Logo eu vou dizer que essa componente vale quanto? 600 newtons. Então, olha que interessante. Eu estou vendo que a componente f de u, ela tem um módulo de 1039 newtons e a componente f de v tem um módulo de quantos? 600 newtons. Ou seja, eu peguei essa força e achei as suas componentes, as suas projeções, tanto em relação ao eixo U como em relação ao eixo V. Então, isto é uma aplicação de como você pode decompor a força utilizando os conhecimentos da lei dos senos e lei dos cossenos, ou seja, da regra do paralelogramo e da regra do polígono. Ok? Muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Assista sempre às aulas do Banca Virtual.